Descobrindo o Vaticano. Os eleitores do Papa. É uma manhã de sol em Roma. As portas fecham-se no prédio perto da Praça de São Pedro. Indo para o trabalho, não se apressa. José Saraiva Martins raramente pode estar em casa onde se encontra a instituição que dirige. Congregação para a Causa dos Santos. Dom José é bispo da Igreja. Cardeal da Santa Igreja Católica. Cardeal significa eixo que segura as portas. A definição de cardeal significa pessoas que têm muita responsabilidade. Por quê? Por duas razões. Primeiro, escolhem um Papa. Grande responsabilidade. Segundo, estão junto ao Papa. Perto de onde trabalha o Cardeal José, nos museus do Vaticano, está a Galeria de Mapas. Num deles, vemos Viterbo, cidade pertencente aos Estados da Igreja a 100 quilômetros de Roma. Qual é a ligação com o cardeal? A resposta encontra-se há 700 anos atrás. Cada ano, desde há 700 anos, 3 de setembro, à noite. Em frente à porta medieval romana está uma torre de 30 metros. A torre é feita de aço, madeira e papel machê. É iluminada por lâmpadas e velas. A torre pesa 5 toneladas. Nela está pendurada a figura da Santa, Máquina de Santa Rosa, Torre de Santa Rosa. 130 homens escolhidos em concurso, chamados Facchini, carregam a torre pela rua principal na Praça da Santa. Desfilam orgulhosos pelas ruas por onde levarão a figura. Neste momento, estão a ensaiar. A celebração vai começar. Os organizadores chamam os Facchini. O sucesso da procissão é decidido pela disposição deles. A cidade some na escuridão e somente as velas iluminam a torre. As casas reaparecem. Santa Rosa, nascida em 1235 em Viterbo, exilada por ofensa ao César Frederico II por prever a sua morte súbita. Por ser pobre, não aceitaram no convento Divina Mãe Rosa. Famosa por milagres em vida, morreu aos 17 anos, na sua cela construída em casa.
200 anos depois, o Papa Calixto III canoniza. Viterbo, infelizmente, não entrou na história graças à torre. A fama começou em 1268, 16 anos depois da morte da santa. Nesse ano, quando morreu o Papa Clemente IV, 17 cardeais reuniram-se para escolher um sucessor. Para isso era preciso uma maioria de 12 votos. Por 3 anos, os 17 cardeais não conseguiram eleger o Papa. Nada de novo. Disputas quase sempre estiveram presentes na escolha do novo Papa, abalando a Igreja há 200 anos. Os cardeais já existiam antigamente, mas somente em 1059 começam a exercer papel relevante. No poder da Constituição Apostólica In Nomine Domini, o Papa Nicolau II concede aos cardeais a responsabilidade de eleger o Papa. Nesse momento, o Colégio de Cardeais torna-se um dos órgãos mais importantes da Igreja. Stavano qui poi a Viterbo, stavano tranquilli. Ficaram aqui, em Viterbo, calmos. Deram-se conta que eles exerciam o papel do Papa. Dirigiam a Igreja, recebiam homenagens dos poderosos daquele tempo. Para eles, era bom assim. Os moradores de Viterbo dependiam da presença dos cardeais. Cada cardeal tinha um grupo de 300 pessoas. Excelente negócio para os moradores de Viterbo. Até que essa escolha sem fim começou a irritar os moradores. Eles queriam um novo Papa. Os lucros já não interessavam mais. Decidiram livrar-se dos cardeais. O comandante de segurança Gatti, junto com os moradores, entraram no palácio dos cardeais e discutiram com eles. Os moradores de Viterbo ouviram de um dos cardeais: "Vocês pensam que o Espírito Santo vem aqui facilmente ajudar-nos?" Os moradores responderam: "Nós vamos resolver isso." E demoliram o teto, facto comprovado nos pergaminhos, onde os cardeais escreveram às autoridades de Viterbo pedindo a abertura das portas, porque o cardeal Susa estava a morrer. Escreveram: "Abram as portas e permitam que morra fora do conclave." O pergaminho foi datado e escrito em Viterbo, no Palácio Sem Teto. A falta do teto não ajudou. Os cardeais fizeram tendas com seus mantos. Até hoje, no chão do palácio, encontram-se os buracos. Em resposta, os moradores reduziram as porções de alimento. Essa ideia foi a salvação. Famintos e sedentos, os cardeais chegaram à conclusão: escolheram um Papa. Desde então, o debate de cardeais que elege o Papa chama-se conclave. Palavra de origem latina, significa com chave. Até o final do século XX, os conclaves realizam-se segundo o modelo de Viterbo. Conclave é a mais antiga Assembleia Eleitoral, surgida na Idade Média, que dura até hoje. Por essa grandeza é que atrai a atenção mundial. É um grande acontecimento nos meios de comunicação. É importante salientar que essa antiga instituição funciona. Ultimamente, tem escolhido bons papas. Em 1939 morreu o Papa Pio XI. Em paralelo ao anúncio da morte, começaram os preparos para o conclave. Foi aberta a clausura para os cardeais. Parte do Palácio Apostólico foi dividida com paredes de madeira
onde se encontravam tigelas para dar comida aos cardeais. As salas foram transformadas em celas. Na cozinha foi iniciado o armazenamento de comida e o pessoal extra foi necessário. Na capela foram postas cadeiras para os eleitores, sobre cada uma um baldaquino. Quando a eleição é feita, os baldaquinos caem. As portas fecham-se e, quando são trancadas, começa o conclave. Na urna foram queimados os votos. Sai fumaça branca do teto da capela. Os baldaquinos caem. Menos um. Sobre a cadeira do novo Papa. O primeiro conclave do século XXI foi diferente. Os cardeais não se enclausuraram no Palácio Apostólico. Ao sul da Basílica encontra-se um prédio moderno. Casa de Santa Marta, Hotel dos Cardeais. Graças à reforma de João Paulo II, os eleitores hospedaram-se aqui. Mas o debate foi fechado com chaves. Conclave. Posso falar da minha experiência. Participei pela primeira vez no conclave que escolheu Bento XVI. É um isolamento espiritual. Os cardeais tentam responder à pergunta: quem dentre nós é o mais digno de assegurar o funcionamento da Igreja? Quem tem as qualidades que correspondem às necessidades da Igreja e do mundo inteiro? Com certeza, a história do conclave como instituição é muito longa. Positiva, humana, sobretudo porque os tempos mudam. Da história sabemos que antigamente existiam menos cardeais. Nos conclaves daqueles tempos havia 30, 20 e até menos. O atual Colégio de Cardeais possui 120 membros. As mudanças foram muitas porque a Igreja é um organismo vivo e não um corpo morto, mudando com o passar dos tempos. A Igreja adapta-se aos novos tempos. João Paulo II implantou um sistema de consulta com os cardeais não votantes, os que têm mais de 80 anos, e mudou a contagem dos votos. A reforma não mudou a importância do conclave. Quando o mestre de cerimônia diz Extra omnes. os restantes saem, nos tornamos testemunhas do procedimento que pode mudar a história da nossa civilização. Antigamente, era a escolha do cabeça da Igreja. Hoje, é a escolha do representante da humanidade. Entendo que hoje ele é a voz mais importante em assuntos éticos e religiosos. Se não fosse assim, não se exigiria dele opinião em cada assunto importante. Dessa vez foram suficientes 4 votações para que aparecesse a fumaça branca no teto da capela. Habemus papam Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. O cardeal José Ratzinger foi eleito o 265º sucessor de São Pedro. É lido o nome do cardeal que se torna Papa. É tornado público o novo nome adotado. É apresentado aos fiéis. Costume dos tempos em que o Papa era escolhido pelo povo romano. O novo Papa é acompanhado pelos cardeais. Daqui a um ano, um novo membro entra para o grupo.
Perto do Panteão encontra-se uma alfaiataria. Há 250 anos ela é de propriedade da família Gammarelli. E há 250 anos veste uma clientela específica, os cardeais. Os cardeais são tidos como príncipes de sangue. Da tradição laica, mas não é a única razão. O termo príncipe de sangue refere-se à cor púrpura do martírio. É verdade que eles podem parecer a corte papal. São os príncipes de sangue do Papa. Dignidade de cardeal, ao contrário do sacerdote e bispo, não tem base teológica. Ser cardeal não acompanha ordenação. Dignidade é ligada à administração da Igreja. Para obtê-la é preciso receber as ordens sacras. Até o final do século XIX, uma pessoa leiga podia tornar-se cardeal. Por exemplo, o rei polaco Jan Kazimierz foi cardeal. O secretário de Estado de Pio IX foi o último cardeal leigo. Existiram cardeais que não eram padres. Isto tem raiz antiga. Por exemplo, o Papa, no momento da eleição, não precisava de ser padre. Era assim no século IX. Depois da eleição, o Papa recebia as ordens do Bispo de Roma. O atual Papa é Bispo de Roma. Porque não era permitido aos bispos deixar as suas dioceses, era preciso escolher alguém que não era bispo, para se tornar o Bispo de Roma. Às vezes já era religioso, mas os leigos também se tornavam papas. Depois da eleição, era ordenado bispo, tornando-se o Papa. O Papa precisa de ser Bispo de Roma e os eleitores, membros do clero romano. O grupo de bispos recebe a dignidade de cardeal. Cada um recebe o palio ou é nomeado. É nomeado pároco titular de uma paróquia romana. Também recebe uma certeza fitícia. O Papa é ainda escolhido dentre eles. Stanislaum Dziwisz, Archiepiscopum Cracoviensem. Ad honorem Dei Omnipotentis et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancta Maria di Popolo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. E a Eminência Stanisław Dziwisz, sendo cardeal, não é somente um eleitor do Papa. Cardeal Dziwisz é um dos 120 cardeais que trabalham perto do Papa, que vão junto a ele dirigir a Igreja no mundo, a Diocese e a Cúria Romana. O Papa está sempre perto dos cardeais, chama-os nos momentos importantes e exige as suas funções. Aos cardeais são confiados diferentes ministérios, diferentes setores da Igreja no mundo. Há um cardeal para cada congresso de bispos e outras áreas. Comparticipam no ministério de Pedro, mais perto do que os bispos. O Papa denomina-os pessoalmente, pede opiniões, mas tem liberdade de decisão. Dom José Saraiva Martins recebeu o palio cardeal em fevereiro de 2001. 3 anos antes foi eleito chefe da congregação.
Nas suas mãos está a responsabilidade da beatificação e canonização. Ele e a sua congregação criam os beatos e santos da Igreja. O nosso trabalho consiste em constatar se uma certa pessoa foi realmente santa ou não. Tentamos constatar se o milagre atribuído ao servo ou serva é mesmo um milagre, um fenômeno científico sem explicação à luz da ciência atual. Se não existe explicação, atribui-se a Deus a atuação através do seu servo. Sala do Tribunal da Congregação. É a combinação de uma sala de julgamento e de conferência. Como nos julgamentos temos aqui defesa, acusação e juiz. São analisados detalhadamente os últimos 10 anos da vida do candidato. Existem processos fáceis e difíceis. Por exemplo, o processo de uma freira que viveu em um convento é mais fácil do que o de um papa. Como se falava na Idade Média, levar em consideração os últimos anos da vida, porque existe a possibilidade de conversão. A santidade está principalmente no final da vida. Se olhássemos o começo da vida de Santo Agostinho, não seria santo. Mas percorreu um longo caminho. A conversão do homem é sublime. Por isso falamos em fáceis e difíceis, levando em consideração essas nuances, esses detalhes. Arquivos da congregação, documentos de anos de pesquisa, atestados, depoimentos de testemunhas. O trabalho do cardeal é fazer perguntas e buscar respostas. Solucionar as dúvidas, aspirando pela verdade. Santos fáceis e difíceis. Santos antigos, Inácio de Loyola, criador da Ordem dos Jesuítas. Beata Catarina Emmerich, que inspirou Mel Gibson em Paixão de Cristo. E os santos atuais, Santa Faustina. No caso de Santa Faustina, resultou no exemplo de Catarina Emmerich. Catarina Emmerich, que foi beatificada, mas apareceram problemas na interpretação da sua visão. Semelhante a Faustina. Algum padre ou outra pessoa não acredita na visão. Normal. É preciso ver os pós e os contra até chegar à verdade. Que a visão é verdadeira e que quem negou e duvidou se enganou. Na congregação dirigida pelo cardeal Saraiva Martins, busca-se encontrar as respostas mais importantes para a Igreja. Perguntas sobre santidade e o seu lugar nos tempos de hoje, o seu sentido, e se é possível ser santo no século XXI. Como se pode diventar um santo? Como se tornar santo? Muito simples. Torna-se santo aquele que é um verdadeiro humano. Santidade é humanidade. Dizemos que Cristo foi o homem perfeito, encarnação do Pai. Santidade não é forçada à humanidade. Ela é humanidade. Os santos foram muito humanos. Para se tornar santo, basta ser um homem genuíno. Basta soltanto cercare di diventare veramente uomini.